castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Biblos Podcast, seu podcast bíblico e teológico. Mais uma vez estamos aqui reunidos para bater um papo. E hoje o nosso tema de hoje será soteriologia, acerca da salvação. Estou aqui com o Wellington, amigo, mais um dos apresentadores desse programa. Espero que vocês possam gostar desse vídeo. Fica até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar seu comentário. E vamos seguir aqui em diante. Então hoje é salvação. Então eu vou passar para o nosso irmão Wellington. Ele vai dar continuidade e assim nós vamos interagir aí com vocês numa conversa. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Olá, graça e paz a todos. Meu nome é Wellington, como o Marcos falou. Sou um dos apresentadores do Biblos Podcast, seu podcast bíblico e teológico. E hoje nós vamos falar um pouco sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Então é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você já gosta do nosso conteúdo, já deixa o like aí para nos ajudar. Coloque as suas dúvidas aí nos comentários. E fique até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A soteriologia diz respeito à salvação, né? Como Deus salva o pecador por meio de Cristo e por meio da sua graça e misericórdia. E para iniciarmos essa questão, a gente pode se fazer a pergunta, né? Nós somos salvos, mas salvos do quê? Afinal de contas, né? Muitos dizem, a gente precisa se converter, se arrepender e tal para ser salvo. Mas você já se perguntou, salvo do quê? Afinal de contas, a ideia de salvação, ela diz respeito, a gente poderia dizer que nós somos salvos do pecado, né, e do poder do pecado. E isso é correto. Mas a salvação, ela não se limita somente a isso. A salvação, ela é a salvação da ira justa de Deus, né? A ira que Deus ele derrama sobre o pecado, porque Deus abomina o pecado, né? Então, basicamente é isso. A salvação, ela diz respeito ao poder do pecado nas nossas vidas, né, o domínio do pecado, que a gente é salvo dele, e da ira de Deus. E para nós falarmos um pouquinho sobre esse conceito da ira de Deus, nós podemos ler alguns textos bíblicos que mostram essa realidade que precisa ser enfatizada nos dias de hoje, né? Porque as pessoas têm aquele conceito de que Deus é amor, né? Deus é amor, Deus é misericordioso, a graça de Deus e etc. E a gente acaba esquecendo do outro lado, né? Da ira de Deus, a justa ira de Deus. Lembrando que Deus ele não condena ninguém injustamente. Deus é justo, é santo e a sua ira é justa. Então, para nós darmos início a esse conceito de ira de Deus, nós podemos ler um texto que está lá em Sofonias, capítulo 1, a partir do versículo 14. O texto diz assim, irmãos: Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens densas e trevas, o dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão cegos, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então nós vemos aqui, pessoal, um texto que ele dá a ideia da ira de Deus, um dia de angústia, um dia de sofrimento e um dia terrível para aqueles que não temem a Deus, né, e não o obedecem. Então, basicamente, esse conceito de salvação, ele nos livra da ira de Deus. Nós temos outros textos aqui, poderia ser
poderia ser citados, como Apocalipse, onde fala da ira do Cordeiro, né? Que Jesus virá. E nós temos também os Salmos 5, capítulo 5, do versículo 5 também. Vou fazer a leitura aqui para a gente poder ter uma ideia mais clara desse conceito, que é um conceito muito importante e que não pode ser esquecido, né? Porque esse conceito de que Deus é amor e que Deus é misericórdia, ele prevalece, né, na mente das pessoas. E às vezes a gente esquece da justa ira de Deus, né? E a gente se agarra muito a essa questão do amor e esquece do outro lado. Mas a Bíblia, ela ensina ambas as coisas. Isso nos remete à ideia e à importância de temer a Deus e procurar obedecê-lo, né? Porque a ira de Deus é algo real e muito sério. Então, ó, capítulo 5 de Salmos, versículo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece, aqui é no caso de odeia, né? Em outras traduções, ou está irado, a todos os que praticam a iniquidade. E recentemente eu estou lendo um livro do Paul Washer. Já leu, Marcos? O Verdadeiro Evangelho? Não, ainda não. Esse livro é muito bom, inclusive eu recomendo. E nesse texto aqui de Salmo 5, do versículo 5, ele fala que essa ideia aqui de aborreces ou se ira, dá aquela ideia de quando um touro ele está nervoso e as narinas, ele sopra pelas narinas de ira, ele diz que é semelhante a isso. Ele conta a história de que ele e o pai dele criava, né? Eles tinham vários touros de raça lá, e o pai dele sempre dizia assim, ó: quando você estiver passando próximo dos touros e você escutar o touro fazendo com as narinas, eu não sei qual é o termo que usa, soprando ali com as narinas, no sinal de que está nervoso, corre porque não é coisa boa. A ideia aqui é a mesma, né? A ira de Deus é algo que a gente deve fugir, né? Porque é algo muito sério e terrível. Então, assim, basicamente, o conceito é esse, né? De que a salvação, ela diz respeito ao poder e ao domínio do pecado e a salvação da ira de Deus. E para finalizar aqui, tem mais um trecho desse livro que eu estou lendo, que eu gostaria de recomendar para os irmãos, que é muito bom, onde o Paul Washer, ele disse que ele estava conversando com um rapaz, e eu acredito que era um rapaz que não era convertido, né? Não era temente a Deus. E ele disse assim para o Paul Washer: no dia do julgamento, no dia do juízo de Deus, eu vou ficar em pé diante de Deus, eu não vou ter medo. E aí Paul Washer falou assim: a única coisa que eu posso te dizer é que no dia do juízo de Deus, se você não se arrepender dos seus pecados, você será como uma miniatura de cera que vai derreter diante de uma fornalha. Então, assim, esses termos que ele usa, né, termos fortes, eles dão a ideia de que a ira de Deus é algo muito sério. E nós precisamos ser salvos dessa ira. E o único meio pelo qual nós podemos ser salvos dessa ira é por meio de Cristo, né, por meio da fé que nós depositamos nos méritos dele. Então, basicamente é isso. Salvos de quê? A gente deve sempre lembrar. Nós somos salvos do pecado, do poder do pecado e da justa ira de Deus. Amém. Bom, irmãos, eu quero também continuar aqui falando um pouco dessa ira, pegar um gancho do Hélito. O Hélito falando da ira de Deus. De fato, Deus é amor, mas também é justiça, né? É um juiz justo. Deus não tem favoritismo, né, no meio cristão. Deus não favorece alguns, não. Para Deus é tudo a mesma coisa. E eu quero também deixar aqui ler os Salmos também, que fala um pouco da ira de Deus. O Salmo de número 7, o verso de número 10, diz assim, ó: Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que se sente indignado todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais e fez as suas setas inflamadas. Bom, então você viu aqui um pouco, também falando um pouco da ira de Deus,
que está dizendo os Salmos. Deus é meu escudo e Deus salva os retos de coração. E ele diz mais, Deus é um justo juiz. O Hélio já disse aqui, Deus é um justo juiz. De fato, é. Porém, quando você lê a parte B do versículo, diz assim, ó, Deus que se sente indignação todos os dias. Deus que sente indignação todos os dias. Em algumas Bíblias está a ira. Deus se ira todos os dias. Por quê? Aí no verso 12 responde, se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Está falando de um justo juiz, que não tem favoritos, mas ele está dizendo que se sente indignação todos os dias. Está irado todos os dias. Por quê? Porque o povo não se converte. E esses que não se convertem, como ele disse aqui a respeito do Paul Walsh, como esse homem falou para ele que diante de Deus ia ficar em pé e tal, ia enfrentar Deus, mas Deus aqui na sua palavra diz que tem uma espada preparada para esses. Uma espada preparada para aqueles que não se convertem ao Senhor. Porque Deus é um Deus justo, mas está irado todos os dias por causa do pecado. E aí tem aquela questão, Deus ama o pecador? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Mas o Wellington leu aqui no verso 5, capítulo 5, verso de número 5. Olha o que Deus diz aí, que o Wellington leu. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Ou seja, de fato, Deus não ama o pecado, mas também não ama aqueles que praticam a iniquidade. Deus odeia. Isso que o verso 5 está dizendo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Ou seja, todos aqueles que praticam a iniquidade. Todos aqueles que pecam contra a lei do Senhor, que pecam contra Deus, Deus os odeia. E de fato não é uma coisa fácil de se falar, né? Mas de fato é. Todos aqueles que praticam coisas errante a palavra de Deus, Deus os odeia, Deus não ama. Então nós temos que saber que nós estamos falando de Deus, não de um ser humano qualquer. Não estamos falando de mim, não está falando do Wellington, não está falando daqui das meninas que estão aqui conosco, mas está falando sim de Deus, do Rei, do Senhor, dos Senhores. Então Deus sim é um justo juiz. Então nós temos que entender essa parte de Deus. Deus ama? Sim, mas também odeia aqueles que praticam a iniquidade. E continuando, eu também quero falar um pouco sobre a morte, né? Hoje as pessoas temem um pouco, né? Principalmente aquelas pessoas que não são cristãs e que não entendem a questão da morte, do céu, do inferno. Até acreditam assim, mas entendem de uma forma errada. Hoje as pessoas dizem que os bons vão para os céus, mas aqueles que praticam a maldade vão para o inferno, né? Mas quando nós olhamos na Bíblia, é totalmente diferente. Totalmente diferente daquilo que nós pensamos e acreditamos. Nem sempre aquele que pratica a maldade, ele vai para o inferno. Mas Marcos, você tá falando o quê? Falando, de fato, se você ler a Bíblia, muitas pessoas que praticaram iniquidade foram salvas por Deus. E Deus assim concedeu a vida eterna para ela. Muitos, como Moisés, um exemplo, que assassinou um egípcio, os enterrou. Deus fez dele um libertador. O próprio rei Davi matou Urias e tomou a sua esposa, né? Para conceber, ter relação com ela. Na verdade, ele não matou, né? Ele premeditou o assassinato dele, mandou para a guerra e lá ele foi morto. E Deus puniu Davi por aquilo. Deus disse para Davi que por causa daquilo a espada de Deus jamais se apartaria da sua casa. Essa foi a palavra do Senhor por rei segundo o coração de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Dizer que pessoas boas vão para o céu, de fato, claro que não. As pessoas que vão para o céu é aquelas que creem no Senhor Jesus. A Bíblia dá essa questão. Todo aquele que crê em seu nome será salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que o busca o Senhor será salvo. Não é aqueles que praticam boas obras. Não é as boas obras que vão nos salvar. Então a morte, para um verdadeiro cristão, ela não pode ser como eu posso dizer, um empecilho. Não podemos temer a morte. Mas a morte é simplesmente uma ponte daquilo que é material para aquilo que é espiritual. Então nós não temos que temer porque o nosso Senhor lhe venceu a morte. Quando nós lemos o primeiro livro, a primeira epístola aos Coríntios,
olha o que Paulo escreve, e esse versículo eu amo muito, que fala conta sobre a ressurreição do Senhor. 1 Coríntios 15, do verso de número 55, diz assim, ó: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Então, a questão da morte aqui já foi vencida. O cristão verdadeiro não pode temer a morte, mas ele deve ver a morte como apenas uma ponte, uma porta que nos leva próximo do Senhor. E essa morte já foi vencida. Então nós, como cristãos que estamos em Cristo, que cremos em Cristo, temos a vitória. Por meio de quem? Nossa, não. Por meio de Cristo. Então era isso que eu queria falar sobre a questão da ira de Deus e a questão da morte. Porque eu vejo que muitas pessoas ainda cristãs assim têm dúvidas na questão: será que se eu morrer hoje, será que eu vou ser salvo? Fica pensando se vai ser salvo, se vai para o inferno. Mas, irmãos, então ao decorrer aqui nós vamos falar algumas coisas mais e vai ser bem interessantes. Então eu passo para o Elton para ele continuar falando um pouco. E com relação a essa questão da ira de Deus, né? Muitas pessoas têm um conceito meio dualista de salvação, né, Marcos? Aquela ideia de que era dito muito antigamente, a gente até via alguns vídeos na internet onde isso era apresentado, que é um erro, né? Isso precisa ficar claro. Que é aquela ideia de que existem duas forças, dois deuses, né? Satanás de um lado, Deus do outro, e os dois estão ali se degladiando, vendo quem consegue trazer mais pessoas, né? E aquela ideia de que Satanás ele está ali buscando pessoas para poder castigar no inferno, para poder atormentar e etc. E Deus está ali tentando salvar o número máximo de pessoas que conseguir e tal. Isso a gente chama de dualismo, né? É uma heresia, é um conceito errado que existe e predomina muito na mentalidade das pessoas, principalmente aqueles que não são cristãos ainda, né? Ou que estão iniciando ali. Mas a verdade é que a Bíblia não ensina isso. Eu costumo dizer que a salvação, ela é Deus nos salva dele, por meio dele e para ele. Então, assim, a ideia não é que Satanás ele vai condenar, ele vai castigar os ímpios. O castigo sobre os ímpios ele vem de Deus, não é de Satanás. Satanás ele nada mais é do que um instrumento ali que Deus usa, né, para os seus propósitos bons e santos, mas a verdade é que a ira ela vem de Deus, né, o castigo vem de Deus. Então isso precisa ficar muito claro. E a ideia de que Deus ele nos salva dele, no caso da sua ira, e ele nos salva por meio dele, no caso de Jesus Cristo, né, pelos méritos de Cristo. Ninguém vai ser salvo por causa de méritos próprios, por algo que fez ou até mesmo que deixou de fazer. A salvação não é baseada no que a gente faz, é no que Cristo fez. E para nós recebermos esses méritos de Cristo, é necessário que nós exerçamos a fé. A fé em Cristo Jesus como um meio pelo qual a gente recebe esses méritos. E é bem verdade que até mesmo a fé é Deus quem nos concede. Então tudo vem de Deus, tudo depende de Deus, nada depende de nós. Isso significa que eu não tenho que fazer nada? Não. A Bíblia ela ensina os dois conceitos, de que tudo vem de Deus, mas nós temos a responsabilidade de responder a Deus, né, a essa salvação que ele opera. Mas tudo vem dele. E o início parte de Deus. Então, assim, precisa ficar muito claro esse conceito de que é Deus quem salva, dele, por ele e para ele. Né? E existem textos que mostram isso, né? Como Deus se refere, a Bíblia se refere aos judeus como propriedade de Deus, né? Povo eleito, raça santa, propriedade de Deus. Né? Então precisa ficar claro isso, para que a gente tire essa ideia de que fica empoderando Satanás
e com essa ideia de que ele está ali no mesmo... E o pessoal baseia muito isso no livro de Jó, né? Naquele episódio lá em que Satanás aparece lá e fala de Jó para Deus, Deus vai lá e tenta, e o pessoal criou esse conceito, mas isso é errado, pessoal, isso não existe. A gente deve temer a Deus, né, e somente a Ele. E a salvação que nós desejamos vem dele. E nós respondemos como gratidão a Ele, a essa salvação que Ele opera em nós. Então, eu queria deixar esse conceito claro, né, para início. E o Marcos vai continuar falando agora sobre o tema. Se você já está gostando, já deixa o like aí, já deixa o seu comentário. E é isso aí, Marcos. Então, bom, eu também quero falar aqui, comentar sobre o que você estava falando, né? Sobre a questão do inferno. Muitas pessoas entendem que Satanás vai estar no inferno e vai dominar o inferno, né? Vai ser como ele falou, um Deus lá. Não, na verdade não vai. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, né? E todo aquele que não crê no Filho de Deus. Então Satanás é apenas, como o Renato falou, é um instrumento, né? Que Deus aí também é uma criação de Deus. Foi Deus quem criou, de fato. Mas não é ele que vai dominar o inferno, pelo contrário. Paul Washer diz em uma de suas mensagens que que o Senhor estaria no inferno. Não como Salvador, mas como juiz. E ele iria derramar sua ira. É isso que Apocalipse 13 diz. A ira do Cordeiro, que o Elton já mencionou aqui. Ou seja, Deus estaria lá para condenar, para derramar sua ira sobre aqueles que rejeitaram o Senhor, a sua presença, que rejeitaram o seu perdão. Então, quando eu quero deixar um texto aqui que fala mais ou menos isso, é Mateus 10, 28, diz assim, ó, não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma quanto o corpo. Essa pessoa aqui que o texto está dizendo, de Mateus, que pelo contrário vocês devem temer, não é Satanás, e sim o próprio Deus. Ou seja, quem faz a alma e o corpo perecer no inferno não é Satanás, é Deus. É Deus quem vai derramar sua ira sobre aqueles que rejeitaram a sua presença, que rejeitaram o perdão de Cristo. Então, a salvação, ela veio através de Jesus Cristo para nos essa possibilidade de a gente não cair nisso aqui que esse texto está falando, de ser condenado, né? De a nossa alma perecer, de a nossa alma queimar e o nosso corpo também. Então a salvação ela veio para nos resgatar disso, de uma ira futura que será o julgamento de Deus e a sua condenação. Então, quando nós falamos do termo salvação, a salvação ela é uma obtenção da vida eterna, né? A gente está aqui nesse mundo como um cristão, lutando cada dia, mas sabendo que nem que o Ayrton disse, que a salvação ela veio por meio da fé. Inclusive até a fé vem por meio de Deus. É um ciclo, tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Não tem como a gente fugir disso. Então a salvação é a obtenção da vida eterna. E Deus concede essa salvação a todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Então isso é salvação. E depois disso, da salvação, nós recebemos a justificação. Somos justificados por Deus, né? Por meio de Cristo. Então isso é salvação. Então nós recebemos a salvação, essa ajuda do Senhor, esse socorro de Deus, para nos impedir de receber essa ira futura do Senhor, né? E também a salvação em questão das nossas culpas. Deus nos perdoa, Deus nos salva da sua ira, né? E Deus nos salva do poder do pecado nesses dias, ou seja, no hoje, no presente, e no futuro é da sua ira. Somos justificados e também recebemos o cancelamento de nossas culpas, né? Nós tínhamos culpa no cartório, né? Lembra que Paulo diz, acho que é os Colossenses, né? A cédula que era contra nós, né? Cristo pegou e cravou ela na cruz. A cédula, pra quem não sabe, era uma ficha criminal naquele tempo, né? É isso mesmo. Que todos os criminosos tinham. Ele era levado diante do juiz, lá eles
né, recitavam aquilo, os seus crimes. Então nós tínhamos uma cédula que era contra nós, a cédula do pecado. Então Cristo, através da cruz, ele nos salvou, ele nos perdoou. Então eles cancelam, né, a culpa, né? Então quando Cristo morreu, ele nos deu a salvação. Não é que ele deu uma possibilidade de a gente ser salvo. Não, pelo contrário. Cristo, todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele tem a salvação, ele recebe a salvação. E isso não vem de nós, né? Como Efésios diz, não vem de nós. É dom de Deus, ou seja, a salvação é um dom do Senhor. É isso aí. Esse conceito de salvação existe na teologia reformada. Eu acredito que é um conceito teológico unicamente da teologia reformada. Não sei se as outras teologias também adotam, né, esse conceito, que é o conceito do conselho eterno de Deus, ou o conselho da redenção. Ele diz respeito à estrutura da salvação, né? Como que Deus aplica a salvação como um todo para aqueles que creem, né? No caso, os eleitos. E aí é dito nesse conceito que lá nos tempos eternos, o Deus Trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se juntaram ali, fizeram uma reunião, ou um conselho, né? Por isso que o termo é conselho, e arquitetaram um plano de redenção. E a gente vê nas Escrituras que cada um teve o seu papel ali na questão da redenção, né? Deus, o Pai, como o arquiteto, alguns dizem o líder, né, desse plano. Jesus como quem executa o plano e o Espírito Santo como quem aplica esse plano. E nós vemos, através dos textos bíblicos, esses conceitos com bastante clareza. E aqui, abrindo um parênteses aqui, é interessante, porque se o plano redentivo ele foi arquitetado e ele é aplicado pelas três pessoas da Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com o seu papel, é difícil você negar, né, a doutrina da Trindade num conceito como esse. Se você nega a doutrina da Trindade como pessoas distintas, você fere esse conceito de salvação, né, como o plano arquitetado, o plano executado e o plano aplicado, né? Mas enfim, existe esse conceito na teologia reformada e nós podemos ver que ele é muito real e muito claro nas Escrituras quando nós vemos Deus, o Pai, como o Deus que elege, né? Efésios 1:4. Nos elegeu nele, em Cristo, né? O Pai é quem elege. E aí tem 1 de Pedro 1:2, eleitos pela presciência de Deus. E ali aparece o Espírito Santo também, o Filho, né? A Trindade aparece ali. A gente também tem o texto de Romanos 8:29, né? Que Deus escolhe, que Deus justifica, glorifica, etc. Aquele processo que a gente já conhece. Não vou ler os textos para não ficar muito... Então aqui a gente vê que no processo de salvação, Deus Pai, ele tem o papel de quem coordena esse plano para que ele aconteça. Junto com o Pai, o Filho executa esse plano. De que forma que ele executa? Ele encarna, ele vem, né, ele se humilha, como é dito nas Escrituras, né? E ele vem e morre em favor dos seus eleitos, dos que Deus elegeu lá atrás. E a gente pode ver isso baseado nos textos que dizem: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, né? Jesus falando assim: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Então a gente vê que Jesus Cristo ele veio executar esse plano na cruz, como o Marcos falou. Ele veio pagar pelos nossos pecados e garantir a salvação, né? Como ele diz, está consumado, tetelestai, né? Algo que já foi feito de uma vez por todas e não precisa se acrescentar mais nada, né? Então, Jesus como quem opera, quem executa essa salvação. E nós podemos ver também em João 3,16, né, quando o Pai envia o Filho, e também a Bíblia diz que o Filho voluntariamente vem. Então a gente vê ali a Trindade trabalhando ali no plano de redenção durante as Escrituras. Aí vem o Espírito Santo como quem convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos ilumina para que nós entendamos as coisas espiritualmente, aquele que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Então a salvação, o processo de salvação, ele é aplicado pelo Deus Trino, né? E isso precisa ficar claro também para a gente poder entender como que funciona mais ou menos a mecânica da salvação. E baseado nisso, existem alguns conceitos, né, que são aplicados aqui na história, que são conceitos, como o Marcos falou, de justificação, aliás, vem a regeneração, depois justificação, santificação, glorificação.
A gente pode ver isso em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 28 ao 30. Eu vou ler aqui, e aí a gente consegue, Marcos, trabalhar esses conceitos mais individualizados. Diz assim o texto, irmãos. É Romanos 8, versículo 28, começar do 28, ao versículo 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, e aqui tem um debate entre calvinistas e arminianos sobre esse conheceu aqui, né? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aqui vem os conceitos mais relativos à salvação, que a gente pode começar a trabalhar. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a gente vê aqui o Pai como quem aplica todos essas ações salvíficas na vida do pecador, né, do eleito. E aqui nós vemos que são esses pontos aqui, eles são aplicados e eles acontecem aqui na história por meio de Cristo, né? Então precisa ficar claro que a salvação ela foi arquitetada na eternidade, mas ela acontece aqui na história, como o Marcos falou, né? O Cordeiro, ele foi imolado lá antes da fundação do mundo, né? Mas a gente sabe que Cristo morreu aqui na história. E o que isso significa? Significa que antes, bem antes, já estava determinado, né? Que já tinha sido feito esse plano, já estava determinado que Cristo viria a morrer para salvar os que creem. E aqui a gente pode começar falando sobre esse conceito de, portanto, aos que de antemão conheceu. Aqui, algumas pessoas, né, os conhecidos como arminianos, eles vão dizer esse conheceu aqui, baseado nesse texto lá em 1 de Pedro 1:2, como conhecer no sentido de presciência passiva de Deus, né? Deus olha lá, vê se o indivíduo vai ter fé, e aí ele escolhe, ele chama e ele predestina. E aqueles que ele viu que não vai ter fé, não vai exercer fé, ele simplesmente deixa lá, né? Só que aqui o texto ele não diz isso. O termo aqui, é os que de antemão conheceu, o prognóstico, ele está mais ligado a um conceito não de presciência passiva. Deus não precisa ficar consultando as coisas para poder agir. Deus age de acordo, Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos. Ele age de acordo com os seus propósitos. E aqui um pouquinho antes é dito que Deus, no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a presciência, segundo a fé? Não, segundo o seu propósito. Propósito de quem? De Deus. Então, esse conceito aqui de Deus conheceu, ele está ligado ao conceito de eleição na eternidade. São pessoas que Deus já tinha um relacionamento de Deus e seus eleitos, né? Então, esse conceito de que Deus prevê, né, as coisas, e a gente pode ver esse termo aqui, o prognóstico ou o gnosco, como relações íntimas, em vários textos nas Escrituras, né? Então, aplicar isso aqui à previsão passiva não faz nenhum sentido. Então, a gente vê aqui o Deus Pai agindo dessa forma. Então, assim, irmãos, a salvação ela parte de um princípio de que Deus decide salvar um pecador e ele escolhe esse pecador desde lá da eternidade e aqui na história ele aplica essa salvação por meio de Cristo e do Espírito Santo. Então, se alguém, né, a gente entende na teologia que se alguém é um eleito de Deus, mais cedo ou mais tarde, essa salvação começa a acontecer na vida dele, né? Então, só que isso depende muito de Deus, né? E o seu agir. Isso significa, então, que nós não devemos orar pela conversão das pessoas? Muito pelo contrário. Se a salvação depende de Deus e não do indivíduo, a gente tem que orar para Deus, pedindo para que Deus salve o indivíduo, né? Porque muitos usam esses termos. Então, assim, pessoal, a salvação ela acontece dessa forma, ela sempre vem de Deus. E Deus ele vai aplicando os conceitos aqui na história. Então, basicamente é isso. Sobre esse termo conheceu, Deus ele nos conheceu, ele nos escolheu e determinou a nossa salvação na história desde lá da eternidade. Então, para começar aí esse conceito de salvação, eu queria deixar esse conceito já pré-fixado para a gente poder ir trabalhando os outros conceitos. E aí eu passo para o Marcos agora, dar uma continuidade.
Então, é bem interessante, né? Como o Elton falou, falando da Trindade um pouco. De fato, quando você lê a Bíblia, não tem como negar a Trindade. Por mais que o termo Trindade não apareça nas Escrituras, né, Wellington? Porque as pessoas têm isso também. Ah, mas não aparece na Escritura. Então não vale. Não, irmãos, vale. Então você vê Deus agindo, né? Você vê Deus planejando a salvação. Você vê o Filho executando na cruz. Você vê o Espírito Santo aplicando e aplica até hoje a salvação. Ou seja, convencendo o pecador, né? Que precisa de arrependimento. E é interessante também que eu quero falar aqui que ninguém ganha almas. Quem ganha almas é o Senhor. A gente somos apenas um instrumento de Deus para pegar a sua palavra, mas quem convence o pecador é o Espírito, não é o homem. Então, quando as pessoas, né, muitos pregadores dizem, eu ganhei tantas almas. Não, de fato, ele não ganhou nenhuma alma. Porque quem ganhou a alma foi o Senhor. O Senhor que foi lá e convenceu. Porque aquela pessoa já tinha, como o Elton falou, já tinha sido eleita antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro de Deus, é isso que Apocalipse 13, 8 diz, e eu quero ler aqui também esse versículo, porque Apocalipse 13, 8, ele diz sobre que o Cordeiro de Deus foi oferecido antes da fundação do mundo. 13, 8 diz assim, ó. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto. E se alguém... É isso mesmo? É. E ele será adorado... E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvido, ouça. É que minha Bíblia está diferente, mas é basicamente isso, né? Que o Cordeiro de Deus foi oferecido antes da fundação do mundo. Então, esses que receberam a salvação, que foram convencidos pelo Espírito Santo, eles já tinham sido eleitos lá antes da fundação do mundo, né? Como o Elton veio aqui falar sobre o plano da salvação, sobre a conversa, né, entre Pai, Filho e Espírito, em harmonia. Então, a salvação ela é concedida por Deus por meio de Jesus Cristo, né? Não há outro Deus, não há outra pessoa que pode salvar o homem dos seus pecados a não ser o Senhor, né? Então a salvação ela vem de Deus para o homem, nunca é do homem para Deus. É sempre de Deus para o homem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. Todos. Desde Adão até os dias atuais. Tirando Cristo, né? Que ele é o nosso Senhor, o perfeito. Todos estes homens estavam destituídos da glória, todos. Começou em Adão. Em Romanos 5 diz isso, que por um homem entrou o pecado no mundo e após o pecado entrou a morte. Então, a partir do pecado de Adão, a morte reinou e passou a todos os homens da terra. Então, e aí continua dizendo que mas o último Adão, né? O último Adão que venceu, ele nos concedeu o dom da vida eterna a todos aqueles que creem em seu nome. Então, a salvação vem de Deus, vem para o homem, para resgatar o homem de cair na futura ira de Deus. E quando nós lemos Jonas 2, ou 8 e 9, o verso diz assim, que a salvação pertence ao Senhor. Totalmente de Deus, não há mérito, nada que nós possamos fazer aqui pode nos aproximar, mudar a visão de Deus em relação a nós, não. Não temos mérito nenhum na salvação, sempre foi Deus, sempre será Deus. É Deus quem salva o homem, é Deus quem concede a fé ao homem, é Deus quem concede arrependimento ao homem, é Deus que chama o homem para a sua presença, porque se for de nós mesmos nós não vamos, né? A Bíblia diz que nós éramos escravos, né, do pecado, estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, éramos escravos do pecado. Deus foi lá no nosso coração, iluminou e nos chamou para a sua presença. Então, basicamente, a salvação é um socorro de Deus, né? O homem clamava por socorro, pedindo ajuda a alguém. Então, Deus ouviu e Deus vem, envia seu filho e morre para salvar, para conceder a salvação ao homem. Então, todo aquele que crê na morte de Jesus Cristo, crê no Filho de Deus, tem a salvação. Não é por mim mesmo,
Eu não tenho mérito naquilo que eu faço, né? O nosso mérito da salvação pertence a outra pessoa, pertence ao Senhor. E isso eu quero deixar aqui logo, de princípio assim, para nós continuarmos aí falando mais sobre a questão da salvação. É muito importante, Marcos, isso que o irmão falou. Porque às vezes as pessoas têm um conceito na mente, né, de que, mas por que eu vou ser salvo ou por que eu vou ser condenado? Eu sou uma pessoa boa, né? Eu faço obras de piedade, eu trato todo mundo bem, enfim, eu sou uma pessoa boa. Esse é um diagnóstico que a gente faz de nós mesmos, né? Aos nossos olhos, nós somos pessoas boas e até merecedoras, né, de uma salvação, a partir da nossa mentalidade. Mas não é o que as escrituras dizem, né? As escrituras, elas fazem um diagnóstico da gente, da nossa posição diante de Deus, né? Que é exatamente o que o irmão Marcos falou. E tem um texto aqui, Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 9, que isso fica muito claro. A nossa posição diante de Deus, né? O diagnóstico que a Bíblia faz da nossa posição diante de Deus. E o texto diz assim, ó. Que se conclui, Paulo, ele tinha acabado de falar, né, sobre que judeus e gentios estavam todos na mesma posição diante de Deus, não existe um numa posição maior ou melhor do que o outro. Paulo diz, todos estão na mesma posição. E aí ele diz, uma pergunta retórica, né? O que se conclui? E aí ele diz, temos nós, judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. É aquilo que o irmão Marcos falou. Em Adão, a raça humana caiu. E ela herdou não somente a consequência do pecado, que é a corrupção, né, aquela inclinação para o pecado, como a culpa também. O Romanos diz que nós recebemos a culpa. E isso fica claro em Efésios, né? Por natureza, filhos da ira. Né? E em Salmos também diz, em pecado concebeu minha mãe. A ideia de que quando a gente nasce, por causa do pecado de Adão, a gente já nasce com uma condenação nas costas. E além dessa condenação, a consequência do pecado nos inclina a pecar mais e mais e a juntar mais ira de Deus sobre nós. E é sobre isso que nós estamos falando, é sobre essa realidade que nós precisamos ser salvos, né, em Cristo Jesus. Então, assim, em Adão, e a partir da queda de Adão, nós também caímos e herdamos a culpa e a consequência desse pecado. Nós precisamos de salvação. Por mais que a gente pense que não, nós precisamos. E o texto ele vai dizer, ó, versículo 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não existe pessoa justa diante de Deus fora de Cristo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Naturalmente, o homem não busca a Deus. Pelo contrário, ele foge de Deus, ele se afasta de Deus. É por isso que Deus tem que vir e agir com poder no homem e trazê-lo, né, até ele por meio de Cristo. É o que diz lá em João 6,44, né? Que Deus traz, né? O Pai traz. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, essa história de que eu sou uma pessoa boa, diante das Escrituras e de Deus, não existe. Né? A garganta deles é sepulcro aberto. A língua urda engano. Veneno de víbora está sobre os seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se você reparar, ele está colocando todos os pontos do ser humano como corrompido. O olhar, o falar e até mesmo o caminhar, né? São velozes as ações do homem. Então, está tudo corrompido pelo pecado. Está tudo corrompido. Então, essa ideia de que eu sou uma pessoa boa não existe. Isso nos leva à realidade de que nós precisamos de Cristo. Somente em Cristo a gente consegue ser aceitável diante de Deus, que é o conceito de justificação, né? Que o Marcos já falou. Então, assim, tudo parte desse princípio de que o homem ele está dominado pelo pecado. Tudo que ele faz é manchado pelo pecado. Nada que o homem faça fora de Cristo é aceitável diante de Deus. Então, esse conceito, para início, ele precisa ficar claro nas nossas mentes de que não existe pessoa justa e boa diante de Deus fora de Cristo. Isso faz necessário que Deus venha e haja com poder para executar a salvação na vida do indivíduo. E aí entra os conceitos que a gente falou, eleição, predestinação, santificação, justificação e etc.
Então, baseado nisso, Deus, ele começa a agir na vida do indivíduo. E agora nós podemos falar um pouco sobre, eu já falei um pouco sobre o chamou, né, que Deus, aliás, o conheceu, que dentre toda essa raça humana caída e afundada no pecado, a Bíblia diz que Deus, de antemão, conhece alguns e elege, né, Marcos, em Cristo, para que esses sejam salvos. E seguindo aqui, a gente pode ver no livro de Romanos, no capítulo 8, que a gente leu aquela hora, o texto fala sobre predestinação. O termo ali no grego é prorizo, que significa algo que foi pré-determinado, foi estabelecido de antemão. Então Deus, na sua soberania, no seu poder, ele determinou de antemão que algumas pessoas, dentre essa raça humana caída, seriam alvos da sua salvação por meio de Cristo. E aqui muitas pessoas negligenciam, até negam esse conceito de predestinação, mas ele está aqui no texto. Né? E se a Bíblia diz que Deus predestina pessoas, é porque Deus predestina pessoas, e não tem como negar. E não tem como basear isso em presciência passiva, em previsão de Deus. O termo, ele diz algo que foi determinado e pré-estabelecido de antemão. Então Deus estabeleceu que algumas pessoas entre essa raça humana caída sejam salvas. Ah, mas Deus é injusto. Deus não é injusto. Ninguém merece salvação, como nós vimos aqui, todos estão condenados. Se Deus escolhe salvar alguns, é direito dele. Ele é soberano, ele faz o que ele quer da criação. Então, a salvação, ela sempre, como o Marcos falou, sempre vai partir de Deus, da autoridade e do poder de Deus. Nós, como pessoas pecaminosas e merecedoras da ira de Deus, devemos agradecer porque ele nos salvou. E não de forma arrogante dizer que a salvação depende de nós, ou que ela veio por meio de nós. Então, mais um conceito aí que eu queria deixar, que é esse conceito de predestinação, que é real, ele existe na Bíblia, né? E ele diz respeito a isso, a Deus predestinando pessoas entre a raça humana caída para a salvação. Isso acontece na história, tem um desdobramento que a gente vai ver depois. E também só para aproveitar esse adendo, para não ficar, aquele conceito de que Deus, então se Deus predestinou, eu não preciso fazer nada, eu não preciso ter fé, que as pessoas usam muito, né, esse tipo de, eu não preciso ir para a igreja. Não é isso que a teologia reformada nem a Bíblia ensina. A predestinação, ela aconteceu na eternidade e ela partiu de Deus, mas ela tem que ser manifesta na vida do indivíduo. Então não adianta, uma pessoa que ela não manifesta nenhum fruto de arrependimento, de fé, de temor e amor a Deus, ela não é predestinada, não tem como ser predestinada e não manifestar esses frutos. Em Efésios isso fica claro. Então Efésios 1, acho que versículo 5, vou procurar o texto aqui para a gente ler, fala sobre isso. Versículo 4, né? Efésios 1, Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, que é o mesmo conceito de predestinação, algo que foi feito na eternidade, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, assim, essa ideia de que eu sou predestinado, eu não faço isso, não temo a Deus, eu vivo... Não, isso não existe. A Bíblia diz que nós devemos... nós fomos eleitos e predestinados para ser parecido com Cristo, ser santos e irrepreensíveis. Então essa predestinação ela é real e ela acontece, mas ela só é real quando ela evidencia frutos, quando ela é demonstrada por meio de frutos, de arrependimento, fé e o que já foi mencionado aqui. Então, irmãos, para dar início, para poder dar continuidade nesse conceito de salvação, fica aí mais um ponto, né, da predestinação. E se você tem mais alguma dúvida ou quer saber mais alguma coisa acerca disso, deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo, vai estar esclarecendo mais alguma dúvida que venha a surgir. E é isso, pessoal. Eu vou passar para o Marcos agora, para o Marcos dar continuidade. Bem, falando um pouco sobre essa questão da predestinação, é interessante porque, de fato, Deus, quando você lê a Bíblia, queira ou não, aceite ou não, mas de fato, alguns textos mostram claramente que Deus escolhe uns, né, e outros não. Né? Nós que somos aqui reformados, né? Assim, posso ser que vocês sejam pentecostais, arminianos, mas aqui
a gente não está preocupado nessa questão, mas sim falar um pouco do conceito da salvação, é que há texto que mostra que realmente Deus vai salvar muitos e não todos, né? E eu quero pegar aqui um pouco do que o Elton falou, em Romanos 5, 19 diz assim, ó: porque pela desobediência de um só homem, esse um só homem aqui se referente a Adão, né? Porque o contexto aqui é sobre Adão e Cristo. Porque pela desobediência de um homem, de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só. Esse um só aqui se refere a Cristo. Muitos se tornarão justos. Repare que o termo aqui está muitos, não todos. E ele continua no verso 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas aonde abundou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você viu aqui que Paulo, né, ele fala que por uma coisa só, por um pecado só de um homem, que esse homem se refere a Adão, muitos, né, foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um só homem, muitos também se tornarão, né, virão ao Senhor. Então, assim, e aí tem aquela questão que o Edson falou, né? Tá, se eu faço parte desse muitos, então eu não preciso fazer nada, eu não preciso orar, que nem o Edson falou, não preciso ir à igreja, não, de fato, irmãos, não deixa as pessoas te enganarem desse jeito. Por quê? Porque quando você lê, você termina o capítulo 5, verso 21, e entra no capítulo 6, né? Verso 1 diz assim, ó: quem diremos então? Continuaremos nós pecando para que a graça ainda mais aumente? E Paulo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já fomos mortos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, essa questão, uma vez salvo, salvo para sempre, então não preciso fazer nada. Paulo aqui no capítulo 6 e verso 1, ele diz: não, de maneira nenhuma. Se Cristo morreu por você, você agora já não pode mais pensar como antes, naquela natureza, na velha natureza do homem, né? De fato, o que ele está respondendo é isso. Tá, eu sou salvo, eu fui eleito, e agora? Então eu vou fazer tudo o que eu quero. Não, Paulo falando de maneira nenhuma. Você tem que andar em novidade de vida. Por quê? Porque nós fomos mortos com Cristo. Fomos batizados na sua morte. Então eu não posso voltar às velhas práticas, né? Então eu tenho que continuar seguindo o rumo de Cristo. Fazer a sua vontade. Fazer aquilo que ele nos ordena pela sua palavra. Então é interessante eu deixar isso aqui, porque as pessoas pensam assim, né? Nos julgam. O calvinista, ele fala uma vez salvo, salvo para sempre. De fato, quando você lê a Bíblia, um verdadeiro cristão, ele não pode perder a salvação. Ainda que tenha um texto lá em Hebreus que a gente entende, né, de outro jeito, de outro modo, mas quando Cristo nos salva, não tem como nós perdermos a salvação, porque a nossa salvação não está baseada, não está em nossas mãos. Nós não conseguimos segurar. Está na mão de Cristo, naquilo que ele fez na cruz. E como ele falou, está consumado. Tetelestai, acabou. Então a nossa salvação está na mão dele. Então eu não posso, como um cristão verdadeiro, pensar desse jeito. Então eu não vou fazer nada. Não quero fazer nada, não tenho que evangelizar, não tenho que orar. Não, de fato a Bíblia não fala isso. Ou seja, nós vamos continuar pecando? Paulo, não, de maneira nenhuma. Não podemos mais viver, porque com certeza essa pessoa que pensa desse jeito não tem uma mente de Cristo. Ou seja, essa pessoa não pode ser salva. Eu não estou dizendo aqui que um salvo não erra. O salvo erra, o salvo peca. O salvo às vezes tem a fé estremecida, às vezes tem dúvida. Mas o verdadeiro salvo, ele continua, ele persevera. E essa é uma das doutrinas do calvinismo, é a doutrina, a perseverança dos santos. Então, aquele salvo, ele vai perseverar até o fim. Então, a salvação é o socorro de Deus para nós, para o homem. Vem sempre de Deus, não é do homem para o Senhor, é de Deus para o homem, sempre. E sempre será assim. Então, nós temos que entender isso. Que não é porque você é salvo que você vai deixar de fazer as coisas, que você vai deixar de orar, que você vai deixar de evangelizar, de ler, de pregar. Não, pelo contrário. É sabendo que vem de Deus que nós temos que fazer muito mais. Nós temos que lutar contra o pecado muito mais ainda. Então, quando
Um exemplo interessante aqui sobre questão da salvação, falando um pouco disso, é só olhar para o Êxodo. Quando você vê o povo de Deus sendo maltratado, né, por Faraó, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do seu povo. E a Bíblia diz que Deus desce na terra e vai libertar o povo através de quem? De Moisés. Deus levanta o seu servo chamado Moisés para libertar o povo. Na questão da salvação, é quase a mesma coisa. Deus viu o nosso sofrimento em questão do pecado. E o que Deus faz? Deus faz um plano. E assim manda o seu filho. E o Filho de Deus, o nosso Senhor, é que nos vai libertar desse pecado, que nos libertou, que nos tirou, né, dessa culpa que caía sobre nós. Quando nós lemos Isaías 53, diz isso, que toda a culpa caiu sobre Cristo, né? Estava lá, sobre ele. E isso é interessante porque as pessoas, em questão de salvação, parece que as pessoas ainda têm uma pulga atrás da orelha, né? Achando que seremos salvos por obras, ou por aquilo que a gente faz, ou por aquilo que a gente deixou de fazer. Não, irmãos, é por meio de Cristo. A nossa base, a nossa salvação está ligada em Cristo. E não há outro. Então o exemplo que eu usei de Moisés aqui é um exemplo bíblico, mas Cristo foi a mesma coisa. Deus enviou o seu Filho para nos libertar, nos salvar, nos perdoar dos pecados, né? Então nós temos que ser gratos a Deus. E não pensar como essas pessoas, entende? Se eu sou salvo, então não preciso fazer nada. Paulo fala, não, de maneira nenhuma. Vocês têm que ter a mente de Cristo, renovada. Vocês têm que andar em novidade de vida. As coisas velhas já se passaram, já agora é tudo novo. Então nós temos que seguir, ser imitadores de Cristo, né? Como Paulo fala, sejam meus imitadores como assim eu fui de Cristo. É pensar como ele, fazer as coisas que ele fazia, pregar, ensinar. Então, essa questão de salvação e de predestinação, e também tem justificação e tal, que o Elton vai dar continuidade também, mas é bom a gente saber que a salvação não está baseada no que a gente faz ou fez, não, é baseada em Cristo, o que ele já fez por nós. Então é isso, quero deixar o Elton continuar. Bom, é isso, muito importante isso que o Marcos falou. Inclusive, eu queria pontuar sobre o que o irmão falou, acerca dos ataques, né, dos espantalhos que são levantados contra o calvinismo e a teologia reformada, que sempre partem de pessoas que não conhecem, né, ou conhecem, mas sentem, não sei, algum tipo de preconceito com relação a essa teologia, mas que eu acredito, né, que talvez seja um pouco de falta de entendimento mesmo. Porque você não vai ver nenhum documento calvinista, né, Sínodo de Dort, os cânones de Dort, a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos, você não vai ver, e nenhum pregador calvinista sério, você vai ver nenhum deles dizendo que porque a pessoa é eleita e predestinada, ela não precisa fazer mais nada. Então isso precisa ficar claro, que isso é um espantalho que é levantado sobre a teologia reformada, ninguém defende isso na teologia reformada calvinista, né? A gente entende que aquele que é eleito e predestinado, ele manifesta isso através dos frutos, né? Então, isso não é real, essa questão de que, não preciso fazer nada. Não, irmãos, esquece, isso não é do calvinismo. Quem diz isso não é calvinista, não é reformado. Aí já é outra história, é hipercalvinismo, a gente também não considera isso como teologia bíblica. Mas, enfim, era só para pontuar isso. E dando continuidade, como o Marcos falou, existem alguns pontos que são executados na vida do eleito na história, que é a justificação, santificação e etc. E aqui no texto de Romanos 8, que a gente leu, depois da predestinação, Paulo vai falar sobre o chamamento, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. O que significa esse chamado? Esse chamado, ele diz respeito ao chamado interno, né, Marcos? Aquela ação do Espírito Santo no indivíduo, internamente, no coração, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, libertando ele da escravidão, da carne, do pecado e do diabo, né? Que a pessoa que não está em Cristo, ela é dominada por essas coisas, né? Como a gente leu aqui, o diagnóstico que a Bíblia faz é de uma pessoa que tem uma inclinação natural para o pecado. E esse chamamento, ele diz respeito a uma ação do Espírito Santo que vem com poder no interior da pessoa e faz ela acordar, né? Aquele conceito que nós chamamos de regeneração ou de novo nascimento também, que traz vida, como o Marcos falou, para quem está morto em seus delitos e pecados, de acordo com Efésios, né? O ser humano, naturalmente, ele é dominado pelo pecado. Paulo diz que ele está morto
em seus delitos e pecados, ele é completamente dominado. Ele não tem, o morto, ele não tem ação. Ele é simplesmente um morto. Ele é simplesmente dominado pela morte. Ele não tem ação nenhuma. Então, partindo disso, Deus ele Deus ele vem com uma ação de poder naqueles que ele escolheu e predestinou para trazer essas pessoas para a salvação. E a gente pode ver isso em vários textos nas Escrituras, quando diz lá em Ezequiel: removerei o seu coração de pedra, colocarei um coração de carne. Né? João 6,44, quando Jesus diz: ninguém pode vir a mim. Observe, ninguém pode ir, naturalmente ninguém vai. Deus tem que trazer. Ninguém pode vir a mim sem que Deus, que me enviou, não trouxer. A ideia do trouxer ali, o termo, se eu não me engano, é elkio no grego, ele diz respeito a uma ação que vem de fora com poder. É uma ação que quando ela age, ela alcança o seu propósito. Então, Deus ele age dessa forma no eleito, no que ele elegeu e predestinou. Então, isso a gente entende como chamamento. Um chamamento interno que traz a pessoa. É um morto espiritualmente que agora recebe vida. E ele passa a ver as coisas como realmente são. Né? É dito que os olhos espirituais eles abrem, os ouvidos espirituais eles abrem. De maneira que quando o evangelho é pregado para essa pessoa, ela entende. Ela não só entende, como ela se arrepende dos seus pecados e se prostra diante de Deus em Cristo. Jesus diz, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, assim, é por meio da pregação, né, que Paulo diz, que a fé, ela vem por meio da pregação. Então, quando o pregador, ele prega, ou no meio do evangelismo ali, que a palavra é lançada, e aquela pessoa ali entende, se arrepende e aceita Cristo, é esse chamamento aqui que acontece ali. O Espírito Santo convenceu essa pessoa. Ele quebrou o coração, ele arrancou o coração de pedra, colocou um coração de carne ali, ou seja, abriu os olhos espirituais. E aqui é um ponto que dá base para o que a gente entende como de que a eleição ela não desmotiva o evangelismo. Pelo contrário, se a gente sabe que existem pessoas eleitas dentre a raça humana caída, obviamente a gente não sabe quem são, a gente precisa pregar para todos eles, para que os eleitos escutem e recebam essa ação do Espírito Santo por meio da pregação, para que essas pessoas exerçam fé e venham até Cristo. Então, assim, isso aqui é o conceito de chamamento de Deus, é uma ação interna do Espírito Santo no coração da pessoa, trazendo ela para Cristo. E aqui a gente pode ver esse conceito mais claro aqui em João 6,44. O texto diz assim, ó. Vou começar aqui do 41. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. A ideia aqui é exatamente essa. Ninguém pode ir. Por que ninguém pode ir? Porque todos estão debaixo do pecado e dominados pelo pecado. Então, nesses eleitos, as ovelhas de Jesus Cristo, ele vai, como ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, fazer a vontade do meu Pai, que é salvar os que ele me deu, né, que são os eleitos. Então, a ideia de chamada é isso. Né, como as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, é preciso que Deus, por meio do Espírito Santo, venha, dê vida novamente para essas pessoas, para que elas entendam o Evangelho, se arrependam dos seus pecados e se entreguem a Cristo. Então, basicamente, esse é mais um ponto, né, do conceito de salvação que a gente precisa entender. E no decorrer do vídeo a gente vai falando sobre mais alguns pontos. É isso aí, Marcos. Então, é interessante, mano, sobre esse ponto aí do chamado, né? Que o chamado é eficaz, né? Mas quando nós olhamos também para a Bíblia, tem um chamado geral, né? Tem. De fato, o Elton não falou, mas existe um chamado geral. É aquele chamado onde o evangelho deve ser pregado a todos, né? É isso que a Bíblia ensina, que o evangelho deve ser pregado a todos. Por isso, porque a gente não sabe, como ele falou, quem será salvo, apenas o Senhor. Então é por meio da pregação que nós vamos saber, né? Assim, quando aquele pecador, aquela pessoa, como ele disse, que estava morta em seus delitos e pecados, Deus foi lá no coração dela, transformou, chamou, eles abriram seus ouvidos, ele ouviu a mensagem do evangelho, eles vão entender e eles vão vir
Ou seja, de um chamado geral, passa a ser um chamado eficaz. Foi isso que, dá um exemplo aqui, na época era Saulo, né? Jesus fez a mesma coisa com ele. Ele estava perseguindo os cristãos, estava no caminho em Damasco, e quando chegou lá, no meio do caminho desapareceu para ele, e ele já tinha ouvido, né, através de Estevão, no capítulo 7 de Atos, e no capítulo 9 é a conversão dele. Então ele já tinha ouvido, né, sobre o Senhor Jesus na morte de Estevão, e ali aquilo a Bíblia diz que mexe com ele, né? E depois Jesus Cristo, em uma visão, aparece para ele e ele converte. Então você vê ali que foi um chamado geral, mas lá na frente se tornou um chamado eficaz, ou seja, Deus chamou ele, Deus mudou o coração dele, né? E também é interessante falar um pouco disso, tem uma mulher chamada Lídia, né? Vendedora de púrpura em Atos 16, que ela também foi chamada, né, por Deus. Diz assim, ó, Atos 16, verso de número do verso número 11. Vamos ler. E tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotracia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que havia reunidos ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos faz esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham e fiquem em minha casa. E isso nos constrangeu. Então você vê aqui, no caso de Lídia, que Lídia dizia temer ao Senhor, né? Fazia as coisas ali e tal. Mas quando Paulo estava pregando, a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração daquela mulher e ela recebeu a palavra do Senhor. E depois foi batizada. E depois daquilo ela quis que eles ficassem em sua casa. Então você vê que aparentemente ela ouviu o evangelho. Mas quando Paulo pregou e Deus abriu o coração, então ela foi chamada ali, foi um chamado eficaz. E ela percebeu. Então ela foi batizada, né? Recebeu a palavra do Senhor, se converteu. Então, irmãos, esse é um chamado eficaz. Ele faz isso conosco, como o Elton já explicou aqui. Ele nos mexe conosco, muda o nosso coração, tira aquele coração de pedra, como o Elton já mencionou, e põe um de carne. E aí, a partir dali, nós começamos a entender, né, o chamado de Deus em nossas vidas. Não simplesmente para ser um pastor ou para ser algum ministro, não, mas para servir ao Senhor. Que antes de tudo a gente é servo do Senhor, então a gente veio para servir. Então é isso interessante sobre um chamado, e é isso que eu queria pontuar, né? E aí depois nós vamos chegando ao fim da justificação, né? Que o Elito também vai dar uma palhinha sobre a justificação. Mas a justificação, no geral, pensa que nós estamos num tribunal, né? Nós somos condenados, como nós já lemos, pelos nossos crimes, né? E de repente, no meio do julgamento, se levanta, né, o nosso advogado e fala assim: não, eu vou pagar por eles, né? Vou pagar no lugar do Marcos, vou pagar no lugar do Hélio, esses pecados caiam sobre mim, né? Soltem eles, livrem eles, deixa o pecado cair sobre mim, eu vou pagar essa culpa no lugar deles, né? E nós saímos livres, como se nada tivesse acontecido, mas daquele nosso advogado, ele ficou em nosso lugar, ele vai receber a culpa, vai receber a condenação em nosso lugar. Então, a justificação é basicamente isso. Nós somos justos por meio de outra pessoa. Uma pessoa nos justifica, ela nos justificou, no caso, livremente. Ninguém obrigou, ela foi livremente. Foi isso que Cristo fez por nós, livremente, por amor. Ele morreu em nosso lugar para nos dar justificação. E aí entra uma questão da imputação, né? Não a amputação. Amputação é tirar, é arrancar. Não, imputação é colocar, é acrescentar. Então, Cristo fez isso na cruz por nós. Chamado de imputação. O quê? A justiça, aquilo que ele fez gratuitamente, morreu em nosso lugar.
Aquela justiça que ele tinha sobre ele recai sobre nós. E os nossos pecados que nós tínhamos e as culpas caíam sobre ele. Então, isso é chamado de imputação. Foi isso que ele fez por nós. Ele imputou a sua justiça em nós e hoje nós estamos justificados por isso, por ele. Livremente, gratuitamente. Foi de graça, mas não foi barata. As pessoas entendem que a salvação é de graça? Sim, é de graça, irmãos. A Bíblia diz que para nós recebermos a salvação, temos que crer no Filho de Deus. Por isso que o carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo em Atos 16, continuando aqui o verso, se nós lemos o verso 31, ele pergunta, no verso 31 diz assim, depois trazendo para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? O verso 31, Paulo, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você, toda a sua casa. Então, para ser salvo, basta crer. Foi isso que Paulo aqui ensinou ao carcereiro, crer no Senhor Jesus. Será salvo você e a sua casa. Então, a justificação foi isso. Nós somos justos por mérito de outra pessoa. Livremente, essa pessoa se levantou no tribunal e falou, não, eu vou pagar por eles. Eu vou morrer no lugar deles, se referindo a Cristo. Então, ele morreu, ele colocou a sua justiça em nós. Imputou em nós a sua justiça e os nossos pecados, como Isaías 53 fala, caiu sobre ele. As nossas iniquidades estavam sobre ele. Então, a justificação é basicamente isso. Nós somos justificados por meio de outra pessoa. Somos justos diante de Deus, declarado não por nós mesmos, mas por Cristo. Cristo é a nossa justiça. Quando Deus olha para nós, ele não olha enxergando nós, mas Cristo, ele olha para nós como se Cristo estivesse em nosso lugar, porque foi Cristo quem morreu em nosso lugar em favor de nós, para nos perdoar os nossos pecados. Isso é justificação. Somos justos diante de Deus por mérito de outra pessoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Wellington. É exatamente isso, Marcos. Existe um conceito na teologia reformada que é como o irmão falou, sobre imputação, é da dupla imputação, né? A imputação do pecado, o pecado de Adão foi imputado em nós e a justiça de Cristo também foi imputada em nós. E a gente pode ver isso em Romanos, né, quando diz, pelo pecado de um homem, todos pecaram, né, enfim. O pecado de Adão sendo imputado na gente. E o segundo Adão, né, o Cristo, a justiça dele é imputada a nós. O termo justificado, ele é um termo forense, né, que diz exatamente isso. Que significa ser declarado justo ou aceitável diante de Deus, né? Trazendo para o lado espiritual é isso, né? É você ser aceitável diante de Deus, com base nos méritos de Cristo. A ideia é exatamente essa, né? De um réu que está lá diante de um juiz, com a culpa lá para ser, né, julgado e condenado, e de repente aparece ali um advogado que assume a culpa no lugar daquela pessoa, né? E ele agora é declarado justo, ele é livre da culpa. E aquele que assumiu, ele recebe a culpa. É por isso que a Bíblia diz que Deus é justo e justificador. O que esse texto ele demonstra? A ideia é a seguinte, Deus ele diz em sua palavra que a alma que pecar, essa morrerá. Né? A ideia de que se a pessoa peca, esse pecado tem consequência. Né? Se Deus disse isso e Deus, para ele ser justo, ele precisa condenar esse pecado. Deus não pode simplesmente, eu te perdoei, eu perdoo os seus pecados, mas e a consequência não vai vir. A consequência do pecado, ela sempre vem. E essa ideia de que Deus é justo, se Deus disse que condenaria o pecado, ele tem que condenar o pecado. Porque de outra forma ele não é justo. Mas a questão é que Deus condena o pecado, mas ele condenou em Cristo. Cristo recebe, né, a nossa dívida, os nossos pecados, e Deus ele se faz justo quando ele condena Cristo em nosso lugar. E da mesma forma ele se faz justo e justificador porque ele nos justifica em Cristo. Ele não simplesmente nos livra do pecado, da consequência do pecado, e deixa de exercer punição sobre aquele. De outra forma ele seria injusto. Então Cristo ele recebe essa culpa, né, essa condenação do pecado. Então isso precisa ficar claro que é como o Marcos falou, é uma justificação que a gente recebe, mas é algo de graça, mas não é barato. Né? Quando a gente lê lá os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário, recebendo a nossa culpa, é algo terrível, irmão. Então, irmãos, isso é algo que a gente deve olhar para isso com os olhos de gratidão, né, de amor, e como consequência disso, de obediência a Deus. Porque o que Cristo fez por nós não é algo simples. Não é simplesmente tá livre,
vai lá, não, Cristo recebeu a culpa, o nosso castigo, né? E por causa dele, dos méritos dele, hoje nós podemos ser ditos ou nos considerarmos em Cristo pessoas salvas. Mas como já ficou bem concluído pelo Marcos a questão da justificação, nós vamos para o último termo aqui de Romanos 8:30, que é glorificação. A glorificação diz respeito ao ato de glorificar na eternidade, diz respeito à transformação do nosso corpo carnal, né, Marcos? Onde, no fim de todas as coisas, depois de todo esse sofrimento, depois de toda essa peregrinação que a gente vivencia aqui na Terra, né, de pecado, por mais que a gente seja justificados, eleitos, predestinados, a gente ainda peca de vez em quando, o pecado ele ainda habita em nós e a gente precisa ser liberto dele completamente. Isso só acontece na glorificação, que é quando Cristo vier buscar a sua igreja e ter aquele encontro que nós, os cristãos, esperamos, né? Nós seremos transformados como Cristo foi, né? E seremos libertos e viveremos com Ele eternamente no novos céus e nova terra. Então a glorificação diz respeito a isso, é uma transformação que nós experimentaremos, né? O ápice, né, da nossa semelhança a Cristo, onde nós teremos ali corpos incorruptíveis, viveremos livres do pecado de uma vez por todas, não existirá mais choro, né, como diz em Apocalipse, choro, morte, nem dor. Então, irmãos, a salvação que a gente espera e que Cristo conquistou para a gente, e Deus operou em nós por meio de Cristo, foi nos dado por graça, não por méritos nossos, mas porque Deus quis, em seu amor, operar isso na gente. Então é o que a gente espera, irmãos, a glorificação em Cristo Jesus, que é o que nós chamamos de salvação. Então, basicamente, foi isso, né, Marcos? Vamos concluir? Uhum. Então a gente vai concluir o vídeo, espero que os irmãos tenham gostado. A gente não dá para abordar todos os pontos, né, Marcos? Que é um tema bem abrangente. A gente poderia falar sobre a santificação também, que é algo paulatino, né, que o Espírito Santo, enfim. Mas, irmãos, fica para um próximo vídeo, né, se Deus quiser. Então, se você já gostou, e se você ficou até aqui, deixe seu comentário aí, deixa o like, nos ajude a se inscrever se você não for inscrito. E é isso, pessoal. Marcos? Amém. Deus abençoe. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Estou muito contente aqui, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. Falamos um pouco da questão da salvação, né? Esse tema tão importante, que às vezes a gente vê tantas pessoas com dúvidas, né? Questão da salvação, mas é basicamente isso, irmãos. A salvação, ela pertence ao Senhor. Vem sempre de Deus para o homem, nunca ao contrário. E é interessante aqui dizer também sobre esses temas que o Elton abordou aqui em Romanos 8:30, que todos os que ele falou, predestinou, chamou, justificou e glorificou, sempre é numa coisa futura, né? Entendeu? A única questão aqui é a glorificação, ou seja, mesmo assim Paulo está falando, ele glorificou, mas a gente ainda não alcançou essa glorificação, né? Chegou ainda na vida eterna, não é porque ele já escreveu isso, porque ele sabe que quando o cristão verdadeiro passar por isso, ele vai ser glorificado. É um termo do futuro. Por quê? Porque Deus de antemão já nos chamou, já nos conheceu, já nos justificou por meio de quem? Por meio de Cristo, da sua obra. Então, eu quero deixar aqui, como o Elton falou, reflita sobre a questão da salvação. E tem aquela questão, será que eu sou um salvo? Será que nós seremos salvos? Será que eu vou ser salvo um dia? E tem aquela questão, será que eu pecar aqui hoje e morrer, será que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Então essas questões nós esperamos que tenha respondido, né? Olhe para Cristo, irmãos, olhe para Cristo, permaneça em Cristo, lute contra o pecado, como o Elton falou, que estamos aqui ainda lutando todo santo dia, né? Ainda pecamos, ainda erramos, mas nós entendemos que a salvação está em Cristo, está baseada em Cristo. Então nós não podemos perder aquilo que nós não temos. Mas a nossa salvação está em Cristo, a nossa salvação pertence a Ele. Eu não tenho o poder de salvar ninguém, o Elton também não, mas Cristo tem. Então que o Senhor possa abençoar vocês, que vocês possam aí compartilhar esse vídeo, possam aí deixar sugestões de mais temas aí, tá? E que Deus abençoe você e a sua família. Então até o próximo programa, fiquem todos com Deus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus.